Olá pessoal, tudo bom? Como estão? Hoje então nós vamos dar continuidade às nossas aulas de estágio profissional simulado 3, Direito do Trabalho, com a aula de número 3. Hoje, pessoal, nós vamos começar a trabalhar petição inicial. A unidade 3 fala o quê? Petição inicial e resposta do réu. Nós vamos trabalhar então hoje com o início, a primeira fase introdutória ali sobre a petição inicial e os atos que precedem o ajuizamento da reclamatória trabalhista. Tá bem? Vamos lá então. O que nós temos que observar aqui? Primeiro nós estamos falando então da processualística trabalhista. Aqui é importante que o acadêmico, vocês que estão na fase ainda de graduação, tenham esse contato inicial aqui. Para quê? Para que quando vocês saiam, estejam no mercado de trabalho efetivamente, vocês tenham tido ao menos aqueles que não puderam fazer estágio durante a graduação, tenham tido essa experiência, uma troca de conhecimentos práticos. Por isso que antes de nós entrarmos especificamente na petição inicial, eu acho extremamente importante falar um pouquinho sobre os atos que precedem o ajuizamento da ação, os quais eles não estão, a maioria dos cursos das graduações acabam não trazendo, os professores acabam passando sobre essa parte, focando na parte efetivamente do processo do trabalho e não trazendo, expondo um pouquinho dessa parte que foge, que é uma parte bem mais prática e foge da processualística propriamente dita. O que nós temos que pontuar aqui, então, antes de falar sobre isso? Conforme vocês podem acompanhando ali no material que eu enviei para vocês, observem o seguinte, ó. Nunca esqueçam disso, aqueles que forem advogar ou mesmo que não advoguem, mas sempre tenham isso em mente. Advogado, ele é essencial para a funcionalidade da justiça, isso é um preceito constitucional, a importância da advocacia para a justiça, para a administração da justiça, está lá no artigo 133 da Constituição. Então, nunca esqueçam que aqueles que exercem a advocacia estão sim exercendo uma função constitucional, uma função essencial para um Estado democrático de direito poder efetivamente existir e funcionar. Por isso, em razão disso que não pode se falar em hierarquia entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público. Não existe hierarquia em relação àqueles que compõem efetivamente a prática processual. Então, não há hierarquia entre juiz, entre advogados, entre membros do Ministério Público. Todos têm dever de respeito recíproco. Portanto, pessoal, aquele que for advogar, vocês forem advogar, nunca esqueçam, ajam com independência em relação ao magistrado. Não se apeguem a questões de o magistrado pode não gostar do que eu vou ter que falar. Vocês têm dever de cumprir com o melhor interesse, em defender o melhor interesse do seu cliente, independente de quem seja aqui, se é o reclamante ou o reclamado, independente de juízo de valor em relação aos atos praticados pelo seu cliente no momento pretérito. Aqui, o advogado tem que atuar buscando o melhor interesse do seu cliente, mas dentro das possibilidades e das limitações éticas e morais, né? Nós não podemos ofender, então, o nosso próprio Código de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil e a própria legalidade, né? Então, dentro do possível, dentro das armas que nós podemos utilizar, o advogado vai ter que sim, ele tem dever de prestar tecnicamente as suas atividades, a sua função no melhor interesse do seu cliente. Jamais pensando no que o magistrado, o membro do Ministério Público vão pensar sobre a atuação. E sim, dentro da moralidade, da ética e da legalidade. Tá bem? Diante disso, então, diante dessa breve introdução, o que o advogado, quando no primeiro contato com o seu cliente, pensando aqui tanto o reclamante quanto o reclamado, ou seja, o advogado que vai atuar para o empregado ou para o empregador, o primeiro atendimento deve vir acompanhado do quê? O advogado, o procurador deve estabelecer uma ficha de atendimento. Essa ficha de atendimento, ela vale principalmente para aqueles que advogam para empregados, para o reclamante. Por quê? Porque aqui é o momento de situar efetivamente o que aconteceu naquela relação, naquele contrato de trabalho e definir limitações, definir o que efetivamente aconteceu na situação fática e, principalmente aqui, após a reforma trabalhista, em que
introduziu-se previsão legal de que haja sucumbência daquele que perde uma demanda trabalhista, ainda que seja o reclamante. Desse modo, pode o reclamante ser condenado ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, honorários advocatícios sucumbenciais. Por isso, da importância de estabelecer essa ficha de atendimento para que o cliente assine ela e então o advogado, partindo-se do que foi estabelecido nessa ficha, ele não vai ter colocado nada a mais nem nada a menos do que o seu cliente passou, garantindo então numa eventual sucumbência, vai que o cliente tenha omitido informações ou mentido para o advogado, ele não vai poder buscar uma responsabilidade civil do advogado, porque ele colocou exatamente o que o cliente falou e anuiu na ficha de atendimento. O que então é essa ficha de atendimento? Quando vocês acompanharam o material, eu coloquei um modelinho ali para vocês. Ali é um modelo básico, ali, mas cada advogado pode criar o seu próprio modelo, prevendo algumas peculiaridades, conforme o caso. Eu coloquei umas questões mais básicas, mas dependendo da situação, tu vai ter como redigir tudo exatamente como o seu cliente está falando. Então, nesse momento é o momento em que o advogado e o cliente vão prestar esse estabelecimento, esse vínculo contratual, o qual vai se pautar, toda a atuação do advogado vai se pautar pelo que o cliente dele está repassando, as informações prestadas pelo seu cliente. E essas informações prestadas pelo cliente é interessante que sejam redigidas numa ficha de atendimento. Certo, pessoal? Então aqui nós vamos redigir todos os acontecimentos, todas as previsões, o que o cliente está relatando para o advogado. Nesse momento também, conforme eu botei no material de vocês, é o momento em que é interessante o advogado, diante da documentação trazida pelo cliente, ou fazer cópias ou escanear e já devolver para o cliente naquele mesmo ato. Porém, existem situações, o advogado não conseguiu fazer no momento, ou alguns documentos que ele precisa analisar melhor, escaneado vai demorar muito, o advogado fica com os documentos originais, mas quando da entrega desses documentos, fazer um recibo da entrega de documentos. Por quê? Evita que o cliente depois, por algum motivo de desorganização, venha a perder esses documentos e daí venha a reclamar. Não, mas eu deixei com o meu advogado, tá com o senhor, doutor. Aí, diante do recibo da entrega dos documentos, o advogado também se livra de uma possível responsabilização por estar com o depósito desses documentos. Tá bem? Vamos ali então para o modelo da ficha de atendimento. Basicamente, pessoal, vocês vão qualificar o cliente, seja empregado ou empregador, trazer as qualificações completas, que eu vou falar delas mais adiante lá quando a gente for falar da petição, mas qualifica a pessoa, o cliente. Vai identificar aqui quem é o empregador. Então, digamos que eu estou fazendo uma ficha de atendimento para o empregado. Então, o empregado é meu cliente, me procurou. O reclamante, eu vou fazer a ficha de atendimento qualificando ele, qualificando a empresa, o empregador, do qual a demanda vai ser dirigida, ou seja, eu vou propor uma reclamatória trabalhista em face dessa empresa, ou uma pessoa física também, pode ser um empregador. E na entrevista, aí aqui é o momento de colocar todas as informações relativas ao contrato. O período do trabalho, quando iniciou, quando houve o término, quais as funções exercidas, como foi o término do rompimento da relação contratual, do vínculo de emprego, se for uma demissão motivada, imotivada, se foi motivada sobre qual motivo, se houve notificação, o local da prestação de serviço, quais os setores trabalhou, se era terceirizado, quais foram as tomadoras do serviço, qual a jornada, fazia hora intervalo interjornada, intrajornada, fazia registro do ponto, como era feito esse registro, se era eletrônico, era escrito, se a empresa tem quantos empregados, tem mais de 20 empregados, menos, existe a obrigatoriedade ou não de ter registro de ponto, se fazia hora extra, se recebia valores extra-folha, isso é bem comum, aqueles valores por fora, o extra-folha, que não eram formalizados no contrato, no contra-cheque, se trabalhava diante de agentes químicos, biológicos, inflamáveis, que possa gerar um pagamento de insalubridade e periculosidade, se era fornecido EPI, se efetivamente usava, qual a periodicidade da troca, se já sofreu acidente de trabalho, se sofreu em quais circunstâncias, foi emitida a CAT. CAT, para quem não sabe, comunicação do acidente de trabalho. Ficou afastado do trabalho,
foi encaminhado o benefício pelo INSS, não foi, quanto período de afastamento, se houve tratamento médico. Em relação às contribuições previdenciárias, aqui o advogado pode pedir para o cliente pegar o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Inscrição Social. E como que eu pego o CNIS? Faz uma senha no site do meu INSS, exatamente assim. Meu INSS, cadastra a senha, tu vai ter acesso a toda a tua vida, a tuas contribuições perante o INSS. Então o advogado pede para o cliente fazer isso, ou ele mesmo pode criar uma senha caso o cliente não tenha. O que mais? Pedir o extrato do FGTS, também é possível pegar por aplicativo ou diretamente na Caixa. Se existir algum colega que exercia a mesma função, no mesmo período, no mesmo setor, até mesmo para ter uma possível testemunha, bom já indicar aqui. Se trabalhou com desvio de função, acúmulo de função, qual o período, o rompimento do contrato, se recebeu verbas rescisórias, se já promoveu uma reclamatória trabalhista contra a empresa, se promove, e outras informações. Aí aqui algumas peculiaridades. Eu sofri assédio moral, assédio sexual, eu tive algum outro problema que foge à normalidade desses típicos pedidos que são feitos numa reclamatória trabalhista. O advogado vai relatar aqui especificamente, um certo dia eu sofri um assédio da seguinte forma, discriminatório e tal. Eu vou narrar exatamente o que o cliente está falando. Com isso, depois eu vou redigir na petição inicial exatamente o que ele falou. Porque, eventualmente, se o cliente, que é o autor da ação, imputa até mesmo um crime contra alguém, um sócio, gerente, enfim, um colega de trabalho, aí o advogado por mais que o advogado sempre fale em nome do cliente, mas assim evita que o cliente depois venha dizer que o advogado inventou tal situação. Isso é bem importante. Infelizmente, a gente sabe que o cliente nem sempre é sincero com o advogado. Relação de documentos mínimos. Quais documentos mínimos o advogado deve pedir que o cliente apresente? Cópia do RG, CPF, a CTPS, carteira de trabalho, recibos de salários, contra-cheques que tiver, o extrato do FGTS, o CNIS também, recibo de férias, termo de rescisão do contrato de trabalho, se já houve rompimento, e eventuais outros documentos. Aqui nós entramos naquilo que nós falamos na aula passada, da produção de provas digitais, eletrônicas, ou seja, conversas do WhatsApp, e-mail, e daí, sendo o caso, nós vamos lá e vamos pedir que o cliente encaminhe, ou o próprio advogado faz o encaminhamento da ata notarial, lá perante o tabelionato. Indicar possíveis testemunhas, nome das testemunhas, o endereço, o período que elas trabalharam, isso é bem importante. E daí, no final, aí redigiu essa ficha de atendimento, coloca: declaro que são verdadeiras as informações prestadas acima, local e data, e faz o cliente assinar. O cliente vai assinar e com isso o advogado tem chancelado as informações que o cliente está passando e ele vai poder redigir exatamente aquilo na petição. Claro, exatamente aquilo, aí o advogado vai tecnicamente redigir a petição, nós vamos falar disso mais adiante, mas as informações mínimas são aquelas ali. Na sequência, pessoal, o que mais que o advogado vai fazer nesse atendimento? O que é extremamente importante, Contrato de prestação de serviços jurídicos ou o contrato de honorários, essencial. Jamais faça uma ação, independente de trabalhista ou qualquer seara, sem o contrato de honorários. Não cai nesse erro, depois não adianta chorar. O que nós vamos pensar aqui, então? Aqui nós vamos estabelecer o contrato de prestação de serviços advocatícios, serviços jurídicos. É uma atividade meio. Então, esse é o ponto. Nenhum advogado pode garantir que vai ter êxito na ação. Então, jamais prometam isso. Expliquem, apresentem os riscos e os possíveis benefícios. Existe grandes chances de êxito, sem dúvida, tal. A jurisprudência é pacífica nesse sentido, mas não falem o termo. Eu garanto que você vai ganhar, é garantido. Por quê? Porque, como eu disse, às vezes o cliente ele inventa situações que não ocorreram na prática. E o advogado tem que estar garantido de que, eventualmente, se as informações que foram prestadas não são exatamente aquelas, tu pode dar, as garantias, a probabilidade de êxito é muito grande, então, nessa ação. Sendo exatamente a situação que você está me falando, cliente, as possibilidades de ganho são grandes. Então, eventualmente, pode vir uma situação, ou então, nós precisamos de testemunha. Se a sua testemunha comprovar exatamente isso que tu está me relatando, as chances são gigantes. Porém, se nós não tivermos testemunhas que comprovem isso, aí vai reduzindo as chances de êxito na demanda. Certo?
Então, o contrato de prestação de serviço, nós não podemos esquecer de que trata-se de uma relação de atividade meio, ou seja, nós não temos como garantir o resultado final, mas o que está sendo contratado é todo o esforço técnico do advogado para fazer a defesa, fazer a promoção da ação trabalhista da melhor forma possível e tecnicamente adequada, certo? O que mais que eu coloquei ali no material de vocês, podem acompanhar? Caso seja feito um aditivo, digamos que o cliente foi cobrado honorários iniciais e resolve, não tem condições, vamos reparcelar. Faça um aditivo, para que não tenha problemas nenhum, ou até mesmo outra situação que se estabeleça, sempre façam um aditivo, né? Um instrumento de aditivo, e o mesmo no caso do rompimento, o cliente não quer mais que o advogado o represente, faça o instrumento de dissolução dessa prestação de serviço. Tá bem? E ao final, caso teve êxito, encerrou o processo, faça o recibo, no mesmo recibo também pondo fim àquela atividade profissional. Modelo de prestação de serviço, do contrato. Eu botei um modelo, como vocês, quem faz estágio, quem já tem contato, provavelmente daí vai ter acesso a outros modelos de contrato de prestação de serviço, de honorários advocatícios, e cada advogado vai lá e cria o seu. Esse é mais ou menos o que a gente atua, eu adoto na prática também, enquanto advogado, mas o que vocês têm que pontuar aqui são essas questões que eu vou colocar. As informações mínimas necessárias que nós devemos prever aqui. Nós vamos qualificar, então, o nome do cliente, né, que é o contratante, o contratado. Se o escritório for constituído em sociedade, devidamente inscrito na Ordem dos Advogados e com o CNPJ, vai primeiro qualificar lá, assessoria jurídica, o escritório tal, escrito na OAB número tal, CNPJ tal, representado aqui pelos advogados sócios tal e tal. Daí coloca quais são os sócios, o endereço profissional em tal local, telefone, site, de hora em diante chamado de contratado. E o contratante lá, o cliente. O objeto, aqui nós vamos descrever, é a reclamatória trabalhista, é uma contestação, é a defesa trabalhista, nós vamos redigir aqui. O presente contrato versa sobre a representação do contratante no ajuizamento da reclamatória trabalhista em face de tal. Ou então, na promoção da defesa do contratante perante os autos do processo da reclamatória trabalhista tal. É simples, você vai identificar o que é, qual a demanda que você vai ajuizar. Aí coloca, exclui-se qualquer outro tipo de ação. Condições do contrato, aqui daí, como eu falei, deixa claro que é uma atividade meio e não uma atividade fim, vai atuar com zelo, diligência na defesa dos interesses, mas não tem como garantir, então, o resultado final, né? Vai se buscar o melhor possível. Aqui algumas obrigações, ó. O contratante, o cliente, obriga-se a fornecer antecipadamente algum numerário em dinheiro que seja necessário para as despesas, ele também obriga-se a fornecer todos os documentos que foram solicitados, o rol das testemunhas, a comunicar o contratado, o escritório, o advogado, sobre qualquer alteração no seu endereço, no seu e-mail, telefone, porque tudo isso no futuro pode ser importante. O advogado perdeu o contato com o cliente, para comunicar de uma audiência, de uma perícia, é extremamente importante que os contatos estejam atualizados. O local de abrangência, normalmente se estabelece todo o estado nos tribunais superiores, né, onde está tramitando a ação. Eventualmente, já prevê no contrato também que eventual deslocamento fora da comarca vai ser cobrado o reembolso de todas as diligências de viagem, de alimentação, de deslocamento, tudo isso já traz previsão de que vai ser cobrado, ainda que você cobre tudo ao final, né? Guarda os recibos lá na pasta do cliente e cobre tudo ao final. Os honorários. Aqui pode-se estabelecer um montante inicial, será cobrado o valor X inicialmente, que será pago no dia tal, através de depósito bancário, ou foi pago no mesmo ato da assinatura do contrato. Tudo isso vai redigir. Ou eu não vou cobrar inicialmente, ou é um reclamante, ele não tem condições, eu vou cobrar tudo ao final. Aí prevê lá qual o percentual, se vai ter um valor fixo e mais um percentual. Aí o percentual variável aqui, né? Tem advogados que atuam junto a sindicato cobram 15%, advogados privados aí cobram 20%, 25%, 30%, até 35%. Mas ainda que 35%, muitos já chegam a demandar que seria um percentual um pouco elevado. Então até 25%, 30% aí totalmente tranquila a cobrança.
Sobre o benefício econômico auferido, aí ali, ó, eu deixei em vermelho no material de vocês, que daí isso aí vai depender do cada caso, né? Pode se estabelecer aí sobre parcelas de seguro-desemprego, também é possível, sobre o soerguimento, levantamento dos depósitos do FGTS e multa, bem como parcelas vencidas e vincendas no decorrer no decorrer da demanda, e responsabilidade civil também, ou seja, uma indenização por danos morais, materiais, também vai ser cobrado o percentual dos honorários sobre ele. Exclui-se honorários de sucumbência, deixa claro que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado e não ao cliente. Reitera-se ali a necessidade de reembolso por caso havendo deslocamento, despesas, e ali é importante, ó, mais embaixo ali, ó, em caso de desconstituição do contratante, sem justo motivo, por parte do contratante, né, sem justo motivo, serão devidos honorários da seguinte proporção. A depender da fase processual, aí isso aqui, pessoal, é uma peculiaridade. Cada advogado estabelece como quer. Tem advogados que colocam, se for desconstituído imotivadamente, vai ter que pagar o mesmo percentual de honorários. E a jurisprudência admite. Mas, se for para uma demanda envolvendo a fixação dos honorários, aí a quantificação, aí sempre vai ser apurado quanto que o advogado trabalhou. Por isso, tu já pode até prever. Se for ali, eu botei como exemplo, até a aprovação da sentença, 10% do benefício econômico que eu oferi na demanda. Após a sentença até o trânsito em julgado, 20%, após o trânsito em julgado, aí bota integral lá, 25% ou 30%, conforme você cobrou anteriormente. Certo? Se o contratante desistir da demanda, aí é interessante. Aqui, no caso, ele trocar de advogado. Mas se ele desistir, não quero mais, o advogado trabalhou, e se ele está cobrando só pelo risco lá de receber ao final? Aí não, né? A gente precisa valorizar o nosso trabalho também, aí vai definir. Normalmente, ou se estabelece um percentual sobre o valor da causa, ou um valor fixo. Eu acho, pelo menos, mais interessante até prever um valor fixo já estabelecido que o cliente já sabe. Ah, eu vou desistir? Posso desistir, mas eu sei que eu vou ter que pagar tanto para o advogado, que cubra pelo menos o teu tempo, né, que foi dedicado para a realização desse trabalho. O prazo durante a duração do processo, eleição de fórum, estabelece ali a comarca onde vai ser discutido eventual litígio que ocorra. As partes são capazes, concordam com a disposição, local e data, assinatura do contratante, contratado e 2 testemunhas. 2 testemunhas, pessoal. A jurisprudência existem várias decisões que demandam que não necessita da presença das 2 testemunhas, que mesmo assim ele é um título executivo. Por quê? Porque o CPC fala lá, dentre as hipóteses de título executivo extrajudicial, aqueles previstos em lei. O contrato de honorários está previsto lá no Estatuto da OAB, portanto, seria então uma criação legal sem problema nenhum. Porém, eu já tive situações várias, não foi nenhuma nem 2 vezes, que os juízes pedem que seja firmado com 2 testemunhas. As testemunhas não precisam assinar no mesmo momento, podem ser assinadas posteriormente. Para evitar qualquer prejuízo, qualquer discussão, bota ali 2 testemunhas, pode ser depois qualquer pessoa assina e vocês possam fazer então a execução dos honorários, caso seja necessário. Na sequência, instrumento de mandato, procuração. A procuração, então, é aquele instrumento que nós vamos utilizar para demonstrar que eu represento de fato aquele cliente. Então, pessoal, é um instrumento, é um mandato no qual eu vou comprovar que aquela pessoa me outorgou poderes para eu representá-la. O instrumento de procuração pode ser público, lá feito no tabelionato, ou particular, sem problema nenhum. A assinatura precisa de firma reconhecida? Para fins judiciais não tem necessidade. Às vezes, até por uma repartição pública, alguns pedem, mas também não tem obrigatoriedade de ter firma reconhecida. Então, para fins judiciais, é assinatura simples, tranquila, uma procuração feita no escritório, o cliente assina, não precisa reconhecer a assinatura, sem problema algum, tá bem? Pode ocorrer do advogado atuar sem mandato, olha. Nesse caso, em caso de uma urgência, o advogado pode agir em nome do seu cliente com a obrigatoriedade de apresentar a procuração lá no prazo de 15 dias após a realização daquele ato. Certo? Mas a procuração para fora em geral não precisa, então, ter firma reconhecida nem ser por um instrumento público. E dentre os poderes, o advogado pode prever poderes para receber citação, intimação, confessar, reconhecer a procedência dos pedidos, desistir, transigir, renunciar a direitos,
Receber e dar quitação, esse ponto é importante, pessoal. O advogado possa receber o montante que foi oriundo da causa e dar quitação. Com isso, evita-se, porque nós sabemos, como eu disse para vocês, que infelizmente nem sempre os clientes são honestos perante os advogados. Nós não podemos ficar à mercê também da boa vontade do cliente, né? Nós confiamos, mas desconfiando, como todo advogado faz. Nesse caso, bote em poderes para receber e dar quitação, o advogado recebe o percentual e repassa o valor líquido para o seu cliente. Inclusive, isso pode ter previsão lá no contrato. Se eu não me engano, no modelo ali que eu coloquei para vocês, tem isso também. Tem poderes para receber e dar quitação e já reter o valor dos honorários e repassar para o cliente somente o valor líquido. Coloque isso para evitar problemas, né? Porque depois vai para a conta do cliente, por vezes nem é por má vontade, mas o cliente às vezes está no vermelho lá na conta do banco e acaba sumindo o dinheiro que entrou na conta. Então, tem essa previsão para o advogado receber. E ele pode, não tem problema nenhum, em receber o valor da demanda. Certo? O que mais? Renúncia do mandato. Então, nesse caso, não necessita uma justificativa, o advogado pode renunciar sem problema algum, só ele vai ficar responsável ainda por 10 dias após a notificação, a comunicação do seu cliente. Então, o cliente, tu tem que dar ciência ao cliente que tu está renunciando os poderes, mas tu ainda fica constituído, ou melhor, tu ainda fica representando o cliente para evitar qualquer prejuízo ainda no prazo de 10 dias, tempo que ele tem para habilitar um novo advogado. Pode ser dar, então, por carta R ou notificação notarial, lá feita pelo cartório. E o contrário também, o cliente pode, sim, renunciar, ou melhor, revogar os poderes que foram outorgados. Aí, no caso, entra-se naquela situação que a gente falou lá do contrato de honorários. Vai ter que pagar os honorários referentes ao período que ele trabalhou, pelo menos. Aqui, ó, em relação à procuração outorgada por pessoa jurídica, eu botei algumas observações ali. Conforme a OJ 255, é desnecessária a juntada do contrato social da empresa. Não necessita do contrato social da empresa. No entanto, quando é firmado por pessoa jurídica, deve contar ali prever quem é a pessoa física que está assinando por ela. É o gerente, é o sócio, é um administrador, mas tem que identificar quem é essa pessoa para depois poder se observar se ela tinha poderes para outorgar a procuração para advogado, certo? Então, quando forem qualificar a pessoa jurídica, coloquem a pessoa jurídica, número tal, a CNPJ número tal, inscrição estadual, endereço, tal, representada nesse ato por seu sócio, por seu gerente, por seu administrador, fulano de tal, e botem um nome, qualificação da pessoa física que está respondendo pela pessoa jurídica. Eu coloquei ali abaixo um modelo como que a gente faz isso. Pelo menos o nome e CPF devem ter. Não tem necessidade de indicação da data, ou a mesma data pode ser bem... Eu estou com uma procuração lá de 1 ano atrás, e o cliente quer que eu ajuize uma ação. Eu posso usar essa mesma? Pode, não tem necessidade de ter a previsão de data, ou que tenha um prazo que se expire. Diferente lá da procuração para atos na vida civil, uma procuração pública lá que tem data, sempre daí é um requisito. Mas para a procuração para fins de mandato judicial, não tem essa necessidade, ela não vai vencer, certo? No âmbito do processo trabalhista, a constituição do advogado, eu botei no material de vocês, pode ser dada em audiência de forma verbal. Então, chegou na audiência, o cliente pode outorgar poderes mediante verbalmente que conste na ata. Nesse caso, não precisa juntar a procuração, o advogado está sendo constituído no ato verbalmente, através do registro na ata da audiência. Não tem problema nenhum. O mesmo vale para o advogado representar o cliente. Isso já aconteceu comigo na prática. Eu estava acompanhando o cliente junto comigo numa repartição pública e a pessoa na repartição pediu que eu apresentasse a procuração. Não tem, óbvio, não tem necessidade de tu estar acompanhando ele tecnicamente, mas a pessoa está ali, então tu não precisa representá-la por procuração. Se a própria pessoa está junto, está apenas acompanhando como advogado, não precisa apresentar a procuração, obviamente, né? Mas as pessoas leigas não têm esse conhecimento e por vezes questionam isso. Então saibam que não tem obrigatoriedade. Vocês podem, sem dúvida, trancar o pé lá e não ceder, que vocês podem sim acompanhar o cliente em qualquer
local público ou privado. Então, o que mais? Sim, olha só, no processo trabalhista especificamente, considerando que nós estamos falando aqui de um processo em que a própria parte tem a capacidade postulatória, ela pode falar nos autos sem procurador, então, caso haja uma irregularidade, algum vício na outorga da procuração, faltou algum elemento, não tem problema. Todos os atos poderão continuar sendo válidos, por quê? Porque a pessoa poderia agir, a parte poderia agir sem a presença do advogado, então não tem problema algum. Não vai gerar as consequências lá da extinção do processo ou revelia, como ocorre lá no processo civil, certo? Porque a pessoa aqui tem capacidade postulatória, exceto quando a gente vai falando daquelas exceções da capacidade postulatória, que é ação rescisória, mandado de segurança, ação cautelar e recursos lá ao TST, certo, pessoal? Aqui, na sequência do material de vocês, eu coloquei ali um modelo de procuração. Daí, então, aqui nós vamos qualificar a pessoa, quem é o teu cliente, pessoa física, o nome completo, o nome, prenome, a nacionalidade, o estado civil, profissão, inscrição no CPF, RG, CTPS, número tal, série, PIS, residente, endereço tal, telefone, e-mail. Coloquem todos os telefones, todos os contatos, se a pessoa já está trabalhando no local, coloquem inclusive o telefone profissional, porque quanto mais meios de localizar a pessoa, melhor, porque eventualmente, como eu disse, precisa avisar de uma audiência, precisa avisar de uma perícia, tu tenha outros meios de contatá-la, tá bem? Por vezes eu coloco inclusive lá no contrato de honorários, eu não boto na procuração, mas no contrato de prestação de serviço, outros contatos para recado. Bota o telefone da mãe, da esposa, do marido, para ter um número a mais ali de recados. Outorgando poderes, aqui, se tem uma pessoa jurídica constituída, a sociedade de advogados, coloquem ela. A sociedade de advogados, então, pode sim aparecer ali como advogado, inclusive lá no recebimento dos honorários, pode vir direcionado a ela, o que é melhor, uma questão lá até mesmo tributária, é bem mais interessante. Assessoria jurídica tal, escrita tal, CNPJ tal. E aí, representado pelos advogados, daí constitui todos os advogados que tu queira que constem na procuração. Com escritório profissional, endereço tal. Aí os poderes, esse modelo que eu coloquei para vocês, eu coloquei um modelo bem amplo, com bastante poderes aqui. Se vocês observarem, então, procuração, nomeando os advogados, bastante procuradores, não sei quem, representado em juízo ou fora dele, qualquer ação, daí começa ali, podendo tudo praticar requerer, assinar, com poderes especiais para transigir, confessar, desistir, ratificar, retificar, receber citações, intimações, receber quantias e dar quitação, firmar compromisso, acordo, requerer alvarás, assinar declaração de hipossuficiência econômica, porque às vezes o cliente não assinou, bota poderes na procuração que o advogado pode assinar a declaração de hipossuficiência. Acompanhar qualquer processo em todos os termos e instâncias, representar perante qualquer repartição, autarquia, órgão federal, estadual, municipal, firmar compromisso, praticar. Eu deixei o modelo aqui bem amplo, conferem poderes, bem como os constituídos cláusulas de judícia, podendo subestabelecer no todo ou em parte, com ou sem reserva de poderes, e daí no final ali, representá-los judicialmente ou extrajudicialmente, em especial, eu deixei em vermelho ali no material de vocês, ingressar com reclamatória trabalhista em face da empresa tal, ou então apresentar defesa trabalhista junto ao processo número tal. Você pode colocar assim, e se não colocar, não tem problema, pode mandar da mesma forma, que tem mesmos poderes, certo? Então, no que tange a esfera civil e esfera trabalhista, podem utilizar um modelo como esse que eu mandei para vocês, no material, sem problema nenhum, aqui vocês vão ter vários poderes. Lembrando que, eu vou juntar a procuração, mas a pessoa não recebeu citação, eu não quero que conste poderes para isso. Aí vocês vão suprimir aquela parte e receber citação. Então, daí depende do caso a caso, mas, como eu disse, quando envolve valores, sempre coloque receber, dar quitação, requerer alvará. Então, isso é importante para que depois lá o advogado possa agir e também não tenha nenhum prejuízo. Certo? Aí, local e data, assinatura do outorgante, assinatura do cliente. Na sequência ali no material, outros documentos também que você faz necessário. Tudo isso que eu estou falando é aquilo que, como eu disse, atender o cliente quer que você represente ele judicialmente, vamos prever, já vamos trazer todas essas questões
nesse atendimento. Ficha de atendimento, contrato de honorários, procuração, outros documentos. Declaração de hipossuficiência financeira. Quando a pessoa faz jus à JG, o benefício da justiça gratuita. Nesse caso, pessoal, aí tem ali até 40% do teto lá do regime geral da Previdência, que está 6 mil e um pouquinho ali. Então, se recebe até 40% disso, vai ter direito aqui na Justiça do Trabalho a assistência judiciária gratuita, certo? Então, declaração de pobreza, eu não gosto muito de usar, mas não tem problema nenhum utilizar declaração de pobreza, porque tu vai ser pobre perante os termos da lei, não precisa uma pessoa miserável, mas tu é pobre nos termos da lei, tem direito a isso. Eu já gosto mais de usar, para não ser tão as pessoas, aí o cliente ele vai olhar, pobre, como assim, eu sou pobre? Eu não estou dizendo que eu sou pobre. Então é melhor colocar lá, declaração de hipossuficiência financeira. Explica para o cliente. Isso aqui em razão do teu salário, a pessoa, normalmente o reclamante, o empregado, por vezes está desempregado naquele momento, é só daí tu vai explicar. Isso aqui é para não pague custos e eventualmente uma sucumbência lá. Então tá declarando que o teu rendimento hoje não é suficiente para arcar com as despesas processuais e sucumbenciais. Aí eu botei um exemplo ali, qualifica a pessoa, declara para os devidos fins que não possui condições financeiras de custar possíveis ônus de sucumbência, sem comprometimento da minha renda familiar, em consonância aos princípios, artigo 5º da Constituição, garantindo acesso à justiça. Aí pode colocar aqui, outro sim, tenho conhecimento de que a declaração falsa perante a lei é crime, podendo ser corroborada a presente declaração através do ofício da Receita Federal. Ou ainda, quando a pessoa não faz declaração do imposto de renda, pode colocar assim, ó, deixa de apresentar a declaração do imposto de renda, pois enquadra-se na condição de isento do imposto. Coloca ali, a pessoa está declarando e ela assina. Porque não existe declaração de isento, né? Como vocês sabem lá do direito tributário. Não existe declaração de isento, mas a própria parte declara que é isenta do imposto de renda. Com isso, ela pode colocar isso na declaração de hipossuficiência. E assina. Muitos colegas advogados eu sei que pedem que a pessoa reconheça a assinatura nessa declaração, já que existem essas questões envolvendo uma possível falsidade ali na declaração, então pedem que a pessoa vá lá e reconheça a sua assinatura. Por quê? Porque a pessoa pode, como eu disse, o cliente pode estar omitindo informações do seu advogado, o advogado analisa, tu tem esse rendimento, então tu tem direito ao JG. Nesse caso, vai lá e solicita. Mas pode ser que a pessoa tenha omitido informações, certo? Outro documento bem importante aqui, ó. Daí não necessariamente vai ser nesse primeiro atendimento, mas que eu também já coloquei aqui porque vocês podem utilizar mais adiante. Carta convite à testemunha. O que é isso, professor? Carta convite à testemunha nada mais é do que, aqui no processo trabalhista, diferente do processo civil, que tu necessariamente precisa apresentar o rol de testemunhas para que depois sejam intimadas, ou pelo CPC novo elas vão comparecer o advogado que tem a obrigação de intimá-las e comprovar nos autos. Aqui é diferente, pessoal. Aqui a regra é que as testemunhas irão comparecer espontaneamente. Então, a convite das partes, do reclamante e reclamado, as testemunhas irão comparecer, sem a necessidade de rol. Aqui não vai ter rol de testemunhas. Eu só vou indicar a testemunha antes, caso eu queira que seja feita a intimação judicial. Eu vou justificar que a testemunha não tem contato e tal, e requer a intimação judicial. Nesse caso, eu apresento lá, então, eu vou informar quem é a testemunha, mas não é rol de testemunha como tem no processo civil. O que eu tenho que fazer aqui, então? O teu cliente foi lá, o reclamante falou, não, eu vou... quem vai ser minha testemunha vai ser o fulaninho de tal que trabalhou na mesma empresa no mesmo período que eu. Beleza, ele vai ir? Vai, doutor, vai ir, com certeza. Eu posso confiar de que no dia ele vai ir de fato? Bom, como a gente não tem intimação judicial, o que eu posso fazer aqui? Eu vou fazer uma carta convite, eu vou dar para o cliente, leva até a testemunha, ou a testemunha for ao escritório, faz ela assinar. O que é isso? Tendo a carta convite, garante a parte de que, se no dia da audiência, aquela testemunha que assinou a carta convite, eu demonstrar que efetivamente eu convidei ela estava ciente e ela não comparecer, eu posso pedir então que seja reagendada a audiência para a oitiva dessa testemunha. Nesse caso, me garante então que essa testemunha seja ouvida posteriormente.
Agora, se eu convidei, a pessoa ficou daí, a testemunha ficou daí e não comparece, e eu não tenho como provar que eu a convidei, infelizmente, precluiu. Eu não vou mais ter direito a uma nova audiência proativa dessa testemunha. Por isso é muito importante. Hoje, eu já vi situações que admitiu, se o juiz admitiu, a pessoa convidou, o advogado convidou pelo WhatsApp, ali, fez prova de que efetivamente foi convidado. Eu já vi juízes admitir, então, que fosse agendada uma nova audiência. Mas para evitar isso, façam do meio mais formal, não vai ter prejuízo nenhum, é melhor ainda. Então, nesse caso, ó, eu comprovando que eu convidei a testemunha, ela estava ciente, eu vou então ter a possibilidade de ter uma nova audiência, daí a pessoa ser intimada a comparecer. Eu fiz um modelinho ali de carta convite, bem simples, ó. Ao senhor, direciona lá a testemunha que for indicada pelo teu cliente, fica vossa senhoria convidado a comparecer na qualidade de testemunha nos autos reclamatórios do processo número tal, movida, nome do reclamante, né, movida por fulano de tal, em face da empresa tal, que será realizada no dia tal, do mês tal, do ano tal, em tal horário, daí tu identifica qual é a vara do trabalho, se é só uma vara do trabalho da cidade e tal, ou então a segunda vara do trabalho de Santa Maria, localizada no endereço, tu coloca o endereço para a pessoa não poder dizer, não sabia onde que era. Coloca o endereço da Justiça do Trabalho, lá da vara do trabalho dessa cidade, nos termos dos artigos 825 e 852H, parágrafo 3º da CLT. Caso seja necessário, daí tu coloca que complementa o convite. Caso seja necessário, solicitar no dia da solenidade declaração de comparecimento a ser entregue ao empregador justificando a falta. Por quê? Porque aquele que comparece à justiça, ele é dispensado do trabalho naquele dia, não pode ser descontado como falta injustificada, ele justifica a sua ausência. E daí isso é feito o quê? Através de uma declaração de comparecimento à audiência. Chegou na audiência, a testemunha não foi ouvida. E agora, será que ele não vai ter? Vai ter. O fato de ele ter comparecido, ainda que as partes na audiência lá no início tenham realizado um acordo, não tem problema. Vai lá, solicita na secretaria, lá na vara, e eles vão fornecer a declaração de comparecimento. Em regra, é feito até mesmo na audiência, ali na hora, o escrivão já faz, o juiz assina e já manda. Mas algumas varas daí pedem que o advogado vá lá na vara que o secretário faça. Tá? Levar, aí coloca na carta convite, levar os seguintes documentos, RG e carteira de trabalho. Por quê? O RG é para identificar que é a pessoa. Eu já cansei de ver a audiência que a testemunha vai lá sem nenhum documento e daí a outra parte se opõe e não é ouvida. Por vezes o juiz, aí vai depender do bom senso do juiz, o juiz vai lá e admite, mas mediante a apresentação da carteira nos autos em 24 horas, por exemplo. Se não apresentou, tomem cuidado se é da outra parte contrária. Não apresentou, negativo. Mas se é da outra parte, na audiência, vai lá e se opõe à oitiva da testemunha, já que não foi tua, não preencheu o requisito de comprovação da identidade daquela testemunha. Se não foi pedido documento, o juiz esqueceu, façam lá, peçam a ordem, questão de ordem, excelência, então, que seja apresentado o documento de identificação dessa testemunha. A carteira de trabalho é importante que leve para comprovar o tempo em que trabalhou, se realmente condiz com o tempo que está se discutindo na reclamatória. Coloca ali, em caso de dúvida, entrar em contato pelo telefone, coloca o telefone do escritório, do advogado, atenciosamente, o advogado aqui também vai estar indicando, e a testemunha vai dar um ciente, um recebido, tá ciente daquela informação, ela assina. Então, a testemunha tem que assinar essa carta convite para que depois eu possa juntar nos autos e, com isso, requerer uma nova data. Tá bem, pessoal? Todas essas questões são questões que antecedem o ajuizamento da ação, antecede a confecção da petição inicial. São muito importantes na prática, são questões ali que do dia a dia é corriqueiro, mas aqueles vocês que são graduandos, não têm esse conhecimento, essa experiência, é um momento aqui de você ter esse contato, que é bem importante. Tá bem, pessoal? Na sequência, hoje nós não vamos redigir uma petição, nós não vamos fazer a petição inicial. Eu vou trazer, a partir de agora, os principais elementos que devem constar na petição inicial trabalhista. Aí, na sequência, lá na próxima aula, a gente vai pontuar, aprofundar um pouquinho mais cada um deles e estruturar uma petição inicial, trazendo ali as diversidades de pedidos que podem ser feitos, as questões envolvendo a liquidez do pedido no sumaríssimo, no ordinário,
Tudo isso nós vamos trabalhar então na aula que vem. Agora, a partir de agora, nós vamos abordar um pouquinho dos principais elementos que devem constar numa petição inicial trabalhista, uma reclamatória. Primeira coisa, então, uma ação. Ação é um meio que a parte tende a acionar o Estado através do Poder Judiciário para que ele conceda aquela pretensão que a outra parte está se negando a conceder espontaneamente. Eu preciso, então, da intervenção judicial para que faça valer o meu direito do qual a outra parte não quer espontaneamente me garantir. Certo? Petição inicial, peça exordial são tudo sinônimos. Eu coloquei no material ali, lembrei de falar agora. Peça exordial, para quem não conhece, nunca ouviu falar, exordial é a mesma coisa que peça inicial. Petição inicial, peça exordial, são tudo sinônimos. Então aqui é o momento do cidadão dispor, ele vai ativar a prestação jurisdicional, expondo as relações jurídicas, materiais, controversas e requerendo uma solução. Reclamatória trabalhista. De onde que vem esse nome, professor? Não é ação trabalhista? Pode usar ação trabalhista, pode usar reclamatória trabalhista. A CLT fala em reclamatória trabalhista, reclamação trabalhista. Por quê? Porque ainda lembro que a gente falou lá nas aulas anteriores, que a Justiça do Trabalho nasceu pertencente ao Poder Executivo. E quando ela pertencia ao Poder Executivo, o nome da demanda que envolvia era reclamação trabalhista. Então, a gente ainda adota a reclamatória trabalhista, não está errado, então, mas não está errado também usar ação trabalhista, porque já que ela pertence ao processo judicial hoje, até tecnicamente o mais correto eu acredito que seria falar em ação trabalhista e não mais reclamatória, porque não é mais. Mas foi adotado e até hoje é muito usado na prática. Autor é o reclamante e o réu é o reclamado. Então pode ser utilizar sem problema algum, tá bem? O que mais que eu apontei aqui para vocês? A petição inicial, então, ela deve ser estruturada com base no princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional. Então, o judiciário sempre deve atender aquele requerimento judicial a aquele efeito e deve observar, então, os regramentos infraconstitucionais. Artigo 840 da CLT e também vamos observar lá o 319 do CPC, que traz lá os elementos necessários para a petição inicial. Nós vamos utilizar naquilo que for conveniente, que não for contraditório ao procedimento trabalhista, que é mais específico, né? E ali eu destaquei para vocês, o TST, o Tribunal Superior do Trabalho, entendeu que se aplica ao processo trabalhista o artigo 292, inciso 5º do CPC, que prevê a necessidade da indicação do valor do valor pretendido, ainda que seja em relação à pretensão de danos morais. Tem que colocar um valor, não pode deixar só que o juiz fixe o valor do dano moral. Coloca um valor ali. E o que mais? E o 292, parágrafo 3º, quando fala da possibilidade de correção do valor da causa, inclusive de ofício pelo juiz. Certo? E os requisitos, então, da petição inicial? Vamos apontar rapidamente eles aqui. Requisitos da petição inicial, vamos lá no artigo 840, parágrafo 1º da CLT, cumulativamente com 319 do CPC. Nós vamos observar, então, os dois conjuntamente. Primeiro, requisitos externos. O que são requisitos externos? É como que eu vou apresentar essa petição. A petição inicial, ela pode ser escrita ou verbal, como a gente falou nas últimas aulas, que no processo trabalhista admite-se ainda a petição inicial verbal. Na prática, a gente observa, né, a petição inicial escrita, datilografada, digitada ou manuscrita. Hoje, eu posso ainda apresentar uma petição inicial manuscrita, escrita à mão? Posso, sem problema nenhum. O trâmite são autos eletrônicos, correto? Mas eu posso redigir toda a mão, escanear o documento e mandar. Não tem problema nenhum. Ela deve ser legível, mas não tem impedimento nenhum que seja feito dessa forma, certo? Então, o que eu tenho que encaminhar é só a forma de digitalização e encaminhamento pelos autos eletrônicos, como a gente viu lá na aula passada, quando a gente falou lá do processo efetivamente com tramitação em autos eletrônicos, que eu vou ter que encaminhar a petição em PDF, né, no arquivo formato PDF, mas ela pode ser digitalizada sem problema nenhum, ou uma petição eletrônica que foi criada lá já eletronicamente e eu só salvo em PDF. Ou ainda pode ser verbal, mas lembrando que a gente falou, se for verbal, ela vai ser reduzida a termo na secretaria, lá na vara do trabalho, vai ser redigida e depois encaminha-se o trâmite como se fosse uma petição escrita, né? Mas tu pode apresentar ela lá verbalmente, certo?
Quando for autos físicos, aqui no nosso estado, perante o TRT4, não tem mais tramitação de processo, o ajuizamento de petição processo físico. Praticamente todos os processos que eram físicos já foram digitalizados e hoje tramitam em autos eletrônicos, mas o ajuizamento não é mais possível aqui. Eventualmente, eu não tenho conhecimento se algum outro TRT, algum outro estado ainda admite o ajuizamento físico. Eu acredito que não, mas se fosse o caso, deve-se apresentar a petição inicial física que vai ficar nos autos, e eu devo levar uma petição, uma cópia, para ser carimbado o recebido lá do protocolo do ajuizamento, né, distribuição, e eu devo levar uma cópia de citação para cada réu. Se for uma cópia. São 2 réus, 2 reclamados, 2 cópias para a citação, uma para cada um. Isso quando for físico. O eletrônico não existe mais isso, né, porque daí a citação ela é encaminhada a uma única carta com o número do processo e a chave de acesso. Então, o cliente vai, com aquele número do processo e a chave de acesso, ele acessa o site do tribunal e tem acesso aos autos na íntegra e todos os documentos, exceto aqueles que têm, eventualmente, sigilo, inclusive, para as partes. Certo, pessoal? Então, a distribuição vai ser perante a Justiça à Vara do Trabalho, mas, como tem previsão ainda lá no artigo 668 e seguintes da CLT, ainda tem essa previsão. Na prática, ao menos, como eu repito, no TRT4, aqui do Rio Grande do Sul, não tem essa possibilidade, porque as varas têm uma abrangência territorial que extrapolam os limites territoriais do município. Então, abrangem vários municípios. Mas tem ainda a previsão de que poderia ser apresentado perante vara civil, juiz de direito, quando investido da jurisdição trabalhista. Quando não há jurisdição trabalhista e ele fosse investido nessas atribuições, eu apresentaria perante o juiz civil da vara da Justiça Estadual, como ocorre lá quando eu falei na Justiça Federal, que ainda é possível fazer isso. Mas aqui no TRT4 não se apresenta mais dessa forma. Nós vamos encaminhar lá na vara do trabalho da qual pertence aquele município, mesmo que não seja nele a sede. Certo? Fiz um quadrinho para vocês, requisitos internos. Quais requisitos internos? Com base no 319 ali. Endereçamento, primeira coisa. Para quem nós vamos direcionar? Nós vamos direcionar para a vara do trabalho, sem problema. Primeiro grau, vara do trabalho, daí nós vamos ver a abrangência. Como eu falei, aqui o nosso exemplo, Santa Maria tem vara do trabalho, mas eu resido aqui em Itaara, em São Pedro do Sul. Não tem vara do trabalho lá, mas eu vou direcionar ela para o juiz da vara de trabalho de Santa Maria, da qual pertence aquelas cidades. E assim vai indo lá todas as demais. Certo? Qualificação das partes, do reclamante, do reclamado, nós vamos falar disso logo mais. Representação judicial, advogado, o nome da ação, reclamatória trabalhista, eu vou ter que definir daí qual o rito, sumário, sumaríssimo ou ordinário. Aqui nós falamos de reclamatória trabalhista, efetivamente, né? Fatos e fundamentos. Fundamentos eu botei com um asterisco ali. 319 fala fundamentos. Mas no processo trabalhista não é exigível o fundamento jurídico, e sim fatos, que esses fatos decorram os pedidos. Então eu tenho que ter a causa de pedir e os pedidos. Não precisa fundamentação jurídica. Mas, como eu falei para vocês, enquanto profissionais, advogados qualificados, vocês não vão deixar de apresentar uma fundamentação jurídica, ainda que sucinta, em relação àquela causa de pedir, né, pessoal? Então, não, por mais que não tenha obrigatoriedade, mas é prudente que você faça. Pedidos, então, todos os pedidos com discriminação de valor, conforme a reforma trabalhista, nós vamos falar disso mais nas aulas seguintes. Provas, as provas que pretende produzir, valor da causa, extremamente importante para definir qual o rito, e o fechamento da peça. Então, nós temos esses 5 elementos aqui obrigatórios numa petição inicial. Endereçamento, qualificação. A qualificação, né, nós vamos ter representação do advogado e nome da ação. Fatos e os fundamentos com asterisco. Pedidos, provas, valor da causa e fechamento da petição inicial. Certo? Vamos, então, dar sequência aqui. Designação do juízo. Para quem que eu vou direcionar? Vara do trabalho, como eu falei. Na prática, tu acaba sempre direcionando para a vara do trabalho, não mais para a vara civil, mas tem previsão ainda na CLT disso, né? Então, como regra geral, nós vamos ter sempre vara do trabalho. E como que eu defino a vara do trabalho? Vai definir pela sede da empresa, endereço do empregado? Negativo. Pelo local onde o empregado prestava os serviços. Ele pode ter sido contratado numa localidade, mas ele prestava serviço em outra. Foi contratado em Porto Alegre e prestava serviço em Santa Maria.
toda a relação prestou serviços aqui. Aonde eu vou ajuizar a demanda? Na Vara do Trabalho de Santa Maria, aonde ele efetivamente prestava os seus serviços, certo? Então, o local da prestação de serviço, essa é a regra. Nós vamos falar isso na aula que vem um pouquinho de algumas exceções ali. Terminologia quanto à competência, só para vocês saberem. Isso aqui vale para todas as searas, não só trabalhista. Fórum faz referência à competência territorial. Vara, juízo, efetivamente é onde eu vou distribuir a demanda. Então, competência objetiva, vara do trabalho, lá no processo civil, vara civil, juizado especial, enfim. E fórum, usualmente nós vamos identificar como o prédio físico, as instalações do órgão jurisdicional. Esse é o fórum. Fórum é a competência territorial, certo? Qualificação das partes. Então, quem é o meu cliente? É o reclamante? É o reclamado? Como que eu vou qualificar ele? Reclamante, nome completo, nome, prenome. Nacionalidade. Não tem a exigibilidade legal da nacionalidade, mas eu acho interessante, eu sempre coloco e recomendo. Quem não quiser colocar, não tem problema. Mas também nacionalidade, mas obrigatoriamente profissão, estado civil, se existe união estável também, fazer referência, número do CPF, sendo pessoa jurídica CNPJ, endereço eletrônico, e-mail, o domicílio e residência do autor e do réu, nós temos que identificar. Aqui, tendo a possibilidade de ter a indicação do CEP, coloquem, porque para fazer a habilitação no processo eletrônico, necessariamente a gente já tem que colocar o CEP. E aí, quando se trata efetivamente no processo trabalhista, incluir a CTPS, o número, série e o número do PIS também. Certo, pessoal? Aí eu explico um pouquinho rapidamente para que serve o CPF e CNPJ, para individualizar a parte, identificar, individualizar, o estado civil para ver se necessita outorga opsória, o endereço eletrônico e o residencial para citação, notificações, e sempre que souber o CEP, indicar. Destaco para vocês, alguns tribunais trabalhistas pedem que seja indicado o nome da mãe e a data do nascimento para evitar homônimos, né? Nome da mãe, data de nascimento e número do PIS. O número do PIS da CTPS é importante que sempre você traga numa reclamatória trabalhista, né? Eu não trouxe, professor, e agora? Vai ser extinta? Não vai ser extinta sem nenhum problema, mas tu tem que apresentar pelo menos o documento, a cópia do documento lá. Posso não botar na qualificação ali, mas reclamatória trabalhista é interessante que você coloque também ali, certo? Mas se esqueceu, também não vai gerar nenhum prejuízo. Tu pode, inclusive, depois apresentar. Mas no corpo da petição é importante que tenha essa informação, né? Ou até mesmo a cópia do documento vai ter que juntar. Mas nome da mãe e data de nascimento, aí faculta. Alguns tribunais exigem. O TRT4 exige? Não exige, mas é também interessante. Se quiser colocar ali tudo que tiver de informação, é importante. Até quando vai fazer a qualificação no processo eletrônico, aparece ali, tu pode qualificar no processo eletrônico, na hora de colocar as informações ali no processo eletrônico, efetivamente, ali na indicação da parte, tem a previsão de colocar o nome da mãe e data de nascimento. Se o empregado for pessoa jurídica, aliás, se o empregador for pessoa jurídica, deve indicar pelo menos, então eu sou advogado do empregado, eu vou ajuizar reclamatório contra uma empresa. Eu não sei muitas informações sobre a empresa, ela não assinou a carteira de trabalho, por exemplo, então eu não sei nem o CNPJ. Busca-se o CNPJ, isso são informações que tu consegue obter, mas pelo menos o nome completo e o endereço obrigatoriamente deve ter. Então, o nome da empresa. Eu não sei a razão social, sei o nome fantasia. Indica o nome fantasia e o endereço, sem problema algum. Isso já é suficiente. Mas o CNPJ é fácil de conseguir hoje com a internet, é fácil de conseguir. A razão social também, se tu sabe o CNPJ, tu consegue a razão social no site da Receita Federal. Então, tudo que tu tiver de informações a mais é importante. Daí, se tu tem o CNPJ, tu vai lá no site da Receita Federal, tu coloca ali Receita CNPJ, vai aparecer ali o campo de identificação, tu coloca o CNPJ, vai aparecer razão social, vai aparecer o endereço que está registrado perante a Receita e o telefone. Tendo essas informações, coloca na tua petição também. Abaixo ali eu indiquei ali, se for pessoa física, como que eu qualifico? Todas as informações. Se for pessoa jurídica, aqui tem um detalhe. Isso eu vejo muito erro. E eu já obtive êxito em processos porque as pessoas não qualificaram corretamente, nem aqui nem na procuração, juntaram no processo procuração sem a identificação disso que eu vou falar agora, da pessoa física. Então, olha só, pessoa jurídica é uma ficção. Não existe uma pessoa jurídica física. Existe uma ficção e um patrimônio que a compõe. O que eu tenho que indicar aqui? Eu vou qualificar o nome da pessoa jurídica. Não existe uma pessoa jurídica física, né? Acho que eu falei errado ali.
E não existe uma pessoa jurídica física, certo? Então, nesse caso, o que eu tenho que observar? Eu tenho que indicar o nome da pessoa jurídica, a razão social dela, pode colocar o nome fantasia também se quiser. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sobre o número tal, inscrição estadual sobre o número tal, uma CNPJ principal. Nesse ato, daí coloca ali o endereço, tudo mais, né, das informações sobre ela, e coloca assim depois. Nesse ato, representada por seu sócio, seu administrador, seu gerente, seu diretor, aí tu qualifica a pessoa física. Aí fulano de tal, inscrito CPF tal, residente nessa cidade. Se quiser colocar a qualificação completa, não tem problema. Mas pelo menos identificar o nome completo da pessoa e o CPF dessa pessoa. Isso tem que aparecer. Para saber quem que está assinando por ela, para ver se essa pessoa tem poderes. Porque não basta lá qualquer pessoa otorgar poderes numa procuração e representar a pessoa jurídica. Não é assim que funciona. A pessoa jurídica deve ser representada por aqueles que têm poderes para sua representação judicial, certo? Na sequência, eu qualifiquei o meu cliente, a pessoa física ou a pessoa jurídica, e na sequência eu coloco, nesse ato, representada por seu procurador com instrumento procuratório em anexo, com procuração em anexo. Eu vou colocar sempre aqui informando, por mais que tenha capacidade postulatória no processo trabalhista, próprio autor, não tem problema. Ele pode ser representado e recomenda-se que ele seja representado por um advogado que tem conhecimento técnico. Nesse caso, eu vou colocar o quê? Eu qualifico a pessoa e coloco por seu procurador, conforme instrumento procuratório em anexo, conforme procuração em anexo. Eu vou lá e junto a procuração depois. Nesse caso, ó, tendo advogado, não esqueçam, eu botei ali um lembrete. Ó. Lembrem de pedir que as intimações sejam direcionadas a este procurador tal. Por quê? Porque na procuração, por vezes, bota o nome de... Tem 5 sócios no escritório, 5 advogados, colocam o nome de todos. E não coloca nos pedidos que as intimações sejam exclusivamente o nome do advogado tal. Aí o que acontece? Às vezes, eles não qualificam, eles vão lá e habilitam outros, não habilitam o advogado que estava responsável por cuidar do processo. E acaba-se, então, perdendo uma intimação, perdendo algum prazo. Então, coloquem que as intimações sejam direcionadas no advogado tal. Com isso, se não for, a intimação não for para esse advogado e for para outro que esteja lá constituído na procuração, mas que no pedido dizia que era para ir para o fulano e foi para o ciclano, essa intimação é nula. Nesse caso, então, vai ter que ser feita uma nova intimação, nova reabertura de prazo, exceto se houver comprovação de que não existiu prejuízos com essa intimação. Mas se tem, aí o próprio judiciário acaba já tendo esse cuidado de direcionar as intimações sempre para aquele advogado que consta lá. Súmula 427 do TST. Requisito aqui, no processo trabalhista, breve exposição dos fatos que resultam do dissídio. Então aqui, ó, resulta aquele conflito, que resulta aquele processo. Então aqui eu devo colocar, é a causa de pedido do processo, eu devo relatar todos os fatos que decorreram que vão decorrer os pedidos. Mas lembrando que no processo trabalhista, eu coloquei ele para vocês, alguns fatos são essenciais, eu preciso apresentar. Data da admissão, já que envolve relações de emprego, contratos trabalhistas, então necessariamente eu vou ter que ter. O contrato, nunca foi feito contrato, professor, como é que eu vou colocar? Mas quando se estabeleceu a relação de emprego, ainda que o contrato seja verbal, se o contrato for tácito, não tem problema nenhum também, pode se estabelecer um contrato tácito. Eu fui trabalhando e como se estabeleceu uma relação de emprego aqui. E nunca foi registrado o meu vínculo. Eu quero ter o registro, reconhecimento do vínculo de emprego judicialmente. Como que eu vou fazer? Eu vou botar a data da admissão, quando que eu comecei a trabalhar como empregado, certo? Ainda que seja tacitamente isso. Quando que foi a data da admissão, a data da demissão, qual foi o motivo da dispensa? Foi motivada, justa causa? Não foi, foi imotivada, sem justa causa? Eu vou ter que indicar como foi isso. O último salário. Por que é importante o último salário? Para fins de apuração das verbas rescisórias. O cálculo das verbas rescisórias com base no último salário. A hora do trabalho, qual é a jornada? Tinha intervalos, interjornada, intrajornada no meio da jornada, interjornada entre uma jornada e outra. Quais os dias trabalhados, fazia hora extra, não fazia? Tudo isso, aquilo que a gente colocou lá no início que eu falei para vocês na ficha de atendimento, é a hora que eu vou expor aqui. Eu vou reproduzir o que está na ficha de atendimento aqui na petição inicial.
certo? Então aqui é a oportunidade que o cliente, tudo que ele falou, eu vou colocar. E é importante aquela ficha de atendimento até que eu não esqueça de algum fato relevante que eu acabe esquecendo de colocar, certo? Lembrando que deve ser redigido em vernáculo, na língua oficial, admitindo-se expressões em latim, e se for utilizada alguma expressão em outra língua, deve-se colocar acompanhada da tradução em português. Lembrando que a ausência da causa de pedir ou ela seja imprecisa, sem clareza, implicará na inépcia da petição inicial e a extinção do processo. Artigo 330, inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 1º do CPC. Pedidos, pessoal. Pedidos aqui é a oportunidade que eu vou resultar. Toda a causa de pedir, os fatos, eles vão resultar nos pedidos. É esse momento que eu vou expor todos os pedidos que eu quero que o judiciário me conceda. Eles devem ser certos, determinados e indicação do valor. Após a reforma trabalhista, todos os ritos sumário, sumaríssimo e ordinário devem apresentar indicação de valor. Nós vamos trabalhar mais sobre isso na aula que vem, que a gente vai falar de algumas ressalvas em relação a essa indicação do valor. Pode ser por estimativa, vai limitar a condenação, isso tudo nós vamos falar na aula que vem. Mas adianto para vocês que existem controvérsias judiciais em relação ao rito ordinário, em relação ao valor. Mas o sumário e sumaríssimo, não. Aí o valor tem que ser líquido. Isso já era antes da reforma trabalhista e continua sendo. Aí eu necessariamente devo apresentar o valor efetivamente que eu estou buscando na ação. Em relação aos pedidos, diferentemente do que acontece lá no processo civil, eu não preciso me manifestar sobre o interesse ou não na realização da audiência de conciliação ou mediação. Por que eu não preciso? Porque ela é obrigatória. No trabalhista, no processo trabalhista, ela é obrigatória. Então, eu não preciso falar se eu quero ou não quero. Ela vai ter, independente da minha vontade. Ela é obrigatória. Em relação aos pedidos, então, como a gente falou, então eu necessariamente devo apresentar no ordinário valor naquelas ações que foram ajuizadas após a vigência da lei, da reforma trabalhista, a lei 13.467 de 2017. Então, conforme a instrução normativa 41 lá do TST de 2018, se houve o ajuizamento após 11 de 11 de 2017, eu devo apresentar valor independente do rito. Nós vamos falar mais disso na aula que vem. Para as demandas ajuizadas após a reforma trabalhista, eu peço condenação em honorários sucumbenciais. Honorários advocatícios sucumbenciais, independente do rito, também eu vou pedir. Em qual percentual que é fixado? Com base nos 791A da CLT, de 5 a 15% do resultado obtido, ou quando for apurado, lá do valor da causa. Mas, olha só, isso gerou muita discussão e ainda gera ressalva dos advogados trabalhistas. Por quê? No processo civil é de 10 a 20. Por que aquele 5 a 15 tem menos importância? A atuação é menos complexa? Não, pessoal. Por vezes, a atuação do advogado aqui é mais completa, exige mais uma atuação mais com atuação mais efetiva do advogado, inclusive com a oratória, como a gente falou. Então, por que desse percentual ser inferior de 5 a 15? Anteriormente, pessoal, antes da reforma, só recebia honorários sucumbenciais o advogado do reclamante que tivesse sido registrado perante o sindicato. Então, ele atuava com credencial sindical. Aí, ele não cobrava honorários do cliente, sim, ele recebia honorários assistenciais. Hoje, não. Após a reforma, então, tanto o reclamante quanto o reclamado podem ser condenados a pagar honorários sucumbenciais. Inclusive, então, o reclamante pode ser condenado a pagar honorários sucumbenciais. Nós vamos falar disso também mais adiante. Nesse caso, pessoal, o que nós temos que observar aqui? Eu vou ter que fazer o pedido da condenação em honorários e sucumbência também para que a reclamada pague e na defesa lá, o reclamante pague, certo? Pedir a citação, a concessão da justiça gratuita, se for o caso, como a gente falou lá no início, se receber salário igual ou inferior a 40% do limite máximo do regime de previdência, que está 6.101,06 centavos. Pedir intervenção do Ministério Público quando for o caso, envolver incapaz ou acidente de trabalho com repercussão coletiva, e a produção de provas. A produção de provas, vocês podem ver na doutrina alguém falando, mas não precisa pedir a produção de provas. Realmente não é um requisito obrigatório. Por quê? Os documentos eu vou acompanhar e a produção vai ser feita em audiência, porque já tem previsão legal de que a produção vai se realizar na audiência da instrução.
Mas não custa pedir até as juntadas, já solicitar, requerer que seja oficiada a parte contrária para que, junto com a defesa, apresente certos documentos que estão na sua posse. Eu posso, então, já fazer os pedidos aqui. Tá bem, pessoal? E o valor da causa? O valor da causa aqui, qual é a importância do valor da causa na reclamatória trabalhista? É só para apurar o valor das custas, como lá no processo civil? Não. O valor da causa delimita qual é o rito que o processo vai tramitar. Então, além de apurar o valor das custas, ele vai indicar qual o rito vai ser, sobre qual rito o processo vai tramitar, certo? O valor da causa, então, é o valor ali, o valor pecuniário dos pedidos, atribuído aos pedidos, e quando não for possível, é um valor estimado. Nós vamos falar disso quando for falar lá dos pedidos líquidos, na aula que vem. Então, eu apurei o valor da causa. Qual o rito que não vai se estabelecer? Vai depender do valor. Se o valor for até 2 salários mínimos, rito sumário. O rito sumário é muito sucinto, é muito difícil de observar, porque o valor que seja inferior a 2 salários mínimos acaba sendo muito difícil acontecer. Mas então, é um trâmite muito rápido, ele não tem segunda instância. Então, recurso só admite recurso extraordinário quando houver ofensa à Constituição, lá nas hipóteses. Está previsto, então, lá na Lei 5.584/70, sofre críticas por ofender ao duplo grau de jurisdição. É muito sucinto, então, vai ter se estabelecer tudo numa audiência só e resolve o problema, mas não tem recurso. Por isso que muitos advogados optam por não, vai lá e faz um pedido a mais, enfim, só para não fechar. Mas é muito difícil realmente acontecer de ficar só em 2 salários mínimos, que seria R$2.000, né? Então, aí, superior a 2 salários mínimos até 40 salários mínimos, aí nós vamos estar sobre o rito sumaríssimo. O rito sumaríssimo tem como característica ser mais rápido, mais célere, ele tem uma única audiência, audiência una, audiência de conciliação e instrução, tudo no mesma solenidade, certo? Mas aqui exclui-se a possibilidade do procedimento quando houver uma das partes for administração pública, direta, autarquias ou fundação, não pode tramitar no sumaríssimo, daí necessariamente tem que ser no ordinário, certo? Audiência no máximo 2 testemunhas, pedido certo, determinado e líquido, isso sempre foi, mesmo antes da reforma trabalhista, certo? O que mais? Não há citação por edital em razão dessa necessidade de celeridade maior. Se é o caso, necessita ser por citação por edital, vai ter que ir para o ordinário, tá bem? E quando que é o ordinário? Quando o valor da causa for superior a 40 salários mínimos. Nesse caso, ou envolvendo uma complexidade muito grande, mas a critério do juiz definir, pode ser então pelo rito ordinário. Aí nós vamos ter aqui a audiência inicial para tentar uma conciliação e a audiência de prosseguimento, que é a audiência de instrução. O valor da causa em 3 testemunhas na audiência de instrução, pedido certo, determinado e líquido. Eu botei um asterisco ali porque a gente vai falar sobre isso na aula que vem, em relação a essa liquidez efetiva. Há a possibilidade de citação por edital e a administração pública pode ser parte, certo? Na sequência, finalizando, fechando a petição, data, local e data, assinatura do reclamante ou do advogado que ele constituiu, né, já que tem a possibilidade de jus postulante. Os documentos que vão acompanhar, documentos necessários, estão lá no 787 da CLT 320, então, todos os documentos aqueles que a gente falou ali em relação ao contrato, os documentos de identificação e todos aqueles que sejam necessários à comprovação dos fatos e dos pedidos. E por fim, pessoal, lá no finalzinho do nosso material, eu coloquei algumas dicas para vocês para a prova da ordem, efetivamente. Como eu identifico uma petição inicial com base no que está sendo relatado lá no enunciado do problema? Eu tenho que identificar quem é o meu cliente. Primeira coisa, conforme o enunciado eu vou conseguir dizer quem é o meu cliente. O que o meu cliente quer? O que ele quer numa demanda judicial? Qual é o melhor instrumento para ser utilizado? Daí eu vou ver. É um recurso? Para ser recurso tem que ter tido uma decisão. Então, no enunciado fala que houve decisão? Se fala, então já não é petição inicial. Mas não fala em ter tido decisão. Bom, não é recurso. Então não tem uma decisão, não tem recurso para recorrer. É uma resposta? Quando que eu vou saber se é uma resposta? Já foi ajuizada uma ação? Já fala que foi distribuída uma petição inicial? Se já foi distribuída uma petição inicial, então a minha peça não é uma petição inicial. Pode ser uma defesa ou uma outra peça. Não teve movimento processual algum. Bom, nesse caso, se não houve nenhum procedimento processual, então a minha peça que eu tenho que fazer é uma petição inicial, certo? Aí pode ir ali na sequência.
exigência de um título, já tem um título executivo? Se tem um título executivo, nós vamos estar falando lá de uma execução, aqui mais para processo civil, né? Mas não tem título, mas tem urgência. Bom, então eu vou ter que fazer um pedido de tutela provisória de urgência aqui, sabendo então que eu já vou ter que... o enunciado vai dar esse indicativo dessa necessidade de urgência. Não tem urgência, aí eu vou ser procedimento comum ou procedimento especial. Mesmo aqui no processo trabalhista pode ser mandado de segurança, uma ação rescisória, nós vamos ter que observar essas hipóteses. Mas, sendo então um procedimento comum, nós vamos ter que ver o rito. Qual o rito? Uma reclamatória trabalhista. Vai depender do valor, nós vamos falar até 2 salários mínimos sumário, de 2 a 40 sumaríssimo e mais de 40 o ordinário. Então, com base no valor que for indicado lá no enunciado. Certo? Só algumas questões ali para a identificação da peça, né? Só umas dicas para vocês aí que for fazer depois, logo mais aí vocês estão fazendo a prova da ordem. Tá bom, pessoal? Com isso, então, nós encerramos a primeira parte dessa unidade, da petição inicial. Na aula que vem, nós continuamos falando da estruturação da peça efetivamente, trazendo algumas dicas aí para vocês. Tá bem? Tudo é bom, uma ótima semana e até a próxima aula. Tchau, tchau!